Livro Mulheres do Secreto, de Viviane Martinelli. Capítulo 8. O secreto é intencional. O secreto é profundamente pessoal. Um espaço entre você e o Pai, que deve ser inacessível às outras pessoas. Todas sabemos que para construir uma casa é fundamental planejamento, técnica e, acima de tudo, ter os materiais necessários. Cada elemento desempenha um papel essencial nesse processo. A areia, por exemplo, traz consistência e volume à argamassa e ao concreto. O cimento serve para unir esses elementos e dar resistência, e os tijolos, por sua vez, são a base da alvenaria. Se qualquer um deles for de má qualidade ou negligenciado, o risco de comprometer toda a estrutura é grande. Outro aspecto importante em uma obra é a ordem em que tudo é feito. Ninguém começa a construção pelo telhado ou levanta paredes antes de erguer uma base sólida. Tudo começa pela fundação, que deve estar nivelada e estabilizada de maneira correta. Caso contrário, o restante ficará vulnerável. Entre o início do projeto e o acabamento, existem processos que não podem ser apressados. Todas as etapas exigem atenção aos detalhes. O que parece pequeno e talvez desnecessário, como uma medição precisa, uma inspeção rigorosa ou a correção de um desvio milimétrico, será determinante na durabilidade da construção. Isso significa que o tempo investido não será perdido, pois é exatamente ele que garantirá que a casa permanecerá de pé. Você já reparou que a nossa vida com Deus também leva em conta alguns elementos fundamentais, assim como os de uma construção de alvenaria? Intimidade com o Senhor não se desenvolve de um dia para o outro, nem surge como resultado de fórmulas prontas, repetições automáticas ou rituais religiosos. É preciso limpar o terreno da alma, remover os entulhos e nivelar o solo do coração. Tudo começa onde somente Deus vê. Costumo dizer que o lugar secreto é o fundamento do Senhor em nossa vida. Por definição, um alicerce tem de permanecer escondido e sustentar silenciosamente aquilo que não se vê. Em uma construção, a exposição dessas bases pode indicar algo errado, vulnerável ou até mesmo a possibilidade de um colapso. Nosso esconderijo em Deus não é uma experiência que devemos compartilhar com qualquer um, muito menos transformar em uma vitrine para os outros. Quando colocamos à mostra o que deveria ser preservado de maneira íntima, existe um grande risco de a edificação enfraquecer. O secreto é profundamente pessoal, um espaço entre você e o Pai que deve ser inacessível às outras pessoas. Infelizmente, alguns têm feito uma confusão entre esse lugar e o culto público. São coisas diferentes. O culto fortalece a comunhão. Ele nos lembra de que fazemos parte do corpo de Cristo e é uma ordenança bíblica. Hebreus 10:25. Contudo, ele não substitui o relacionamento que se constrói a portas fechadas. Um é coletivo e o outro particular. Ao longo dos capítulos, mencionei cenários corriqueiros que podem se transformar em circunstâncias nas quais o Pai se revela. Filas de supermercado, estacionamento ou mesmo experiências vividas na maternidade e no casamento. Situações do cotidiano que tornam especiais quando vividas com a consciência da presença de Deus. Mas gostaria de esclarecer uma coisa importante. Sim, é possível amar o Senhor enquanto lavamos a louça, dirigimos para o trabalho ou cuidamos da nossa família. Não deixamos de ser filhas amadas de Deus ao lidarmos com as demandas diárias. O amor por Ele não se dissolve no ritmo da rotina. No entanto, existe uma diferença entre amar em meio à rotina e amar de forma intencional. Pense, por exemplo, uma mãe que está lavando a louça com o filho por perto. O fato de estar ocupada não a desqualifica como mãe. Porém, quando deseja expressar afeto, ela interrompe o que está fazendo, seca as mãos e se volta para o filho. Assim também deve ser o nosso relacionamento com Deus. Haverá momentos em que o que sentimos deverá ser expresso com inteireza de coração, corpo e alma. Nessas horas, será necessário parar, dobrar os joelhos e se lançar por completo na presença do Pai.
É assim que construímos os alicerces da nossa vida com Deus. Precisamos demonstrar o nosso amor e total entrega no secreto. E como em qualquer relacionamento saudável, o vínculo precisa ser cultivado com intencionalidade. Afinal, o que não é alimentado enfraquece, e a intimidade que não é cuidada acaba se perdendo com o tempo. Vemos isso claramente no casamento. Para que a aliança continue viva, deve haver diálogo, gestos de carinho, perdão, tempo de qualidade e assim por diante. Sem isso, a relação tende a se transformar em mera convivência ou pior, indiferença. Deus não pode ser uma emergência espiritual, para onde corremos quando não estamos bem, mas alguém com quem devemos caminhar todos os dias, expressar nosso afeto, gratidão e amor. Por isso, é fundamental reservarmos tempo a sós com Ele, deixar tudo de lado e simplesmente nos colocarmos diante do trono com o coração aberto. Não se trata de um vínculo apenas religioso, estruturado por regras rígidas que precisam ser seguidas à risca. Na verdade, é um contexto de liberdade no qual encontramos descanso e autenticidade. Talvez seja por esse motivo que eu gosto tanto de ouvir como outras pessoas se relacionam com Deus. Cada testemunho me inspira a cultivar ainda mais o meu próprio esconderijo no Senhor. Acho lindo como Deus leva em conta as diferenças em nossa personalidade. Para algumas, o secreto é quase um estado natural. São mulheres que carregam um perfil mais introspectivo, por exemplo, e costumam encontrar conforto e paz na solitude. Elas se sentem à vontade em locais silenciosos e familiares. Relaxar, nesse caso, é simples. Um banho quente, no fim do dia, o conforto de um pijama macio, um bom livro e a porta do quarto fechada. O mundo lá fora dá uma pausa, enquanto ali dentro tudo se alinha. Por outro lado, existem as mulheres mais extrovertidas, que relaxam quando estão rodeadas de gente. Elas gostam de se arrumar, vestir uma roupa bonita, sair e encontrar os amigos. A presença dos outros, as conversas e risadas, tudo isso tem um efeito revigorante. Nesse convívio, elas se sentem mais vivas do que nunca. Sem dúvida, há muitas nuances entre esses dois perfis. Mas independentemente do seu, uma coisa é certa: amar o lugar secreto e investir na construção desse relacionamento com Deus levarão você a viver experiências que apenas esse ambiente será capaz de oferecer. Por quê? Porque o lugar secreto é onde o próprio Deus se encontrará com você. E nada continua igual se Ele estar presente. Quando amamos o Senhor, naturalmente começamos a valorizar o tempo a sós com Ele. Com o passar dos dias, descobrimos que esse lugar não tem a ver com solidão, mas com intimidade. Não se trata de isolamento, mas de presença, a presença dele. E é justamente ali que somos transformados por ele e aprofundamos as raízes do nosso relacionamento com ele. O apreço pelo lugar secreto não depende de uma inclinação natural, como a afinidade com o silêncio e tranquilidade. Vai além disso. O amor por esse momento floresce quando entendemos as verdades bíblicas e o valor da presença de Deus. No fundo, amar o secreto revela amor por estar com o Senhor. Gosto de comparar minha relação com Jesus ao carinho que tenho pela minha família. Do mesmo jeito que amo passar tempo com meu marido e minhas filhas, também amo passar tempo com ele. E quando a rotina fica corrida demais e me vejo distante, o que sinto não é culpa, mas saudade. Às vezes, quando chego a casa depois de um dia agitado, não carrego aquele peso de não orei hoje. O que penso é: que falta o Senhor me faz. Ali, sentada no sofá, cansada, falo com ele: Jesus, estou aqui, tá bom? Hoje não conseguimos ter um momento só nosso, mas daqui a pouco nos encontraremos. Só queria que soubesse que preciso do Senhor. Isso ressignifica tudo e traz ao esconderijo um novo sentido.
A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91:1. Como eu creio nessa palavra? Uma das coisas que mais amo no lugar secreto é justamente o fato de ele ser um ambiente de descanso. É onde o sobrenatural acontece. Há uma espécie de limpeza espiritual e tudo o que pesa, como preocupações cotidianas, sentimentos de culpa, medos, angústias, é filtrado em nossa alma. O peito, que antes estava apertado, se expande, a mente acelerada se acalma, e uma paz que não se explica nos envolve. Nosso secreto também representa refúgio, especialmente nos momentos mais difíceis. A própria palavra refúgio carrega o sentido de proteção, abrigo diante de uma ameaça, um recanto onde podemos nos esconder e nos recompor. O Salmo 91:7 expressa essa verdade. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. É uma garantia de segurança em meio às tempestades, ainda que isso não signifique isenção de problemas. Mesmo que a seta voe em plena luz do dia e o perigo tenha preparado uma emboscada, quem está no esconderijo do Senhor encontra proteção. Até Jesus, em seu ministério, precisou se recolher. Em João 11, logo após realizar milagres, o texto relata que sua fama começou a se espalhar. Só que essa visibilidade não foi recebida com alegria por todos. Os líderes religiosos da época começaram a tramar a morte dele. O clima se tornava cada vez mais hostil. E o que Cristo fez? Ele se retirou dali. Foi para uma região próxima ao deserto, um povoado chamado Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Isso está em João 11:54. Cristo percebeu a necessidade de se resguardar fisicamente naquela ocasião, mas não parou por aí. Ele sabia que precisava se refugiar no Pai, no lugar secreto. Também enxerga o secreto como um ambiente estratégico, onde Deus nos guarda e nos prepara para o que vem depois. Eu me lembro de tantas vezes em que passei por crises no início do meu casamento e em outras etapas da minha vida. Foi o esconderijo que me sustentou, em meio ao caos, ao barulho dos pensamentos e das emoções confusas. Dobrava meus joelhos e encontrava alívio. O mundo podia estar desmoronando, mas aos pés de Jesus havia estabilidade e uma presença que me segurava quando já não tinha forças para me manter de pé. O secreto é tudo isso, e é por essa razão que não considero um luxo ou uma opção. Pelo contrário, é uma questão de sobrevivência. Os inimigos do secreto. Apesar de todo o poder que esse lugar carrega, ele não está livre de ameaças. Existem inimigos persistentes que tentam impedir nosso acesso à presença de Deus. Se não estivermos atentas, corremos o risco de perder o que há de mais precioso em nossa vida. Um dos adversários mais sutis é a exposição, que já mencionei neste capítulo. A tentação de tornar público o que foi vivido na intimidade com Deus pode parecer inofensiva e até bem intencionada, porém certas coisas não devem ser expostas. Jesus afirmou que existe uma recompensa para quem cultiva um relacionamento com o Senhor em segredo. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará, ou lhe dará a recompensa. Mateus 6:6. Nos versículos anteriores, ele adverte contra a prática da justiça com o objetivo de ser visto pelos outros, dizendo que aqueles que oram nas praças e sinagogas para serem notados já receberam a sua recompensa, ou seja, terão apenas o aplauso humano. Jesus propõe uma forma diferente de se relacionar com o Pai, não com a motivação de impressionar os outros, mas com o desejo sincero de estar com Ele. Uma pessoa que realmente cultiva essa intimidade com Deus não precisa divulgar que ora, jejua ou lê a Bíblia. Não há necessidade de provar sua espiritualidade, porque ela se torna visível, por mais que não seja exibida.
O secreto, quando é real, transparece de forma natural em nosso cotidiano. Ao ajudarmos um necessitado, por exemplo, ou quando socorremos uma pessoa em sufoco. Cansaço e sono também podem se tornar grandes empecilhos. Quantas vezes não escutei relatos de mulheres que, ao tentarem buscar a presença do Senhor, foram tomadas por uma sensação de sonolência quase incontrolável. Isso não quer dizer que o secreto seja entediante, longe disso. Muitas vezes sentimos o desejo de orar, mas o corpo pesa. Os olhos se fecham e a mente já não consegue acompanhar o que gostaríamos de expressar. Nessas horas percebemos como o estado físico influencia diretamente a nossa vida espiritual. Um corpo exausto pode dificultar o desenvolvimento do espírito. Afinal, nossa estrutura humana tem limites que precisam ser respeitados. Portanto, tente priorizar uma boa noite de sono antes de qualquer coisa. O descanso não é inimigo da espiritualidade, pelo contrário, é um aliado. Lembre-se também de estabelecer um horário que funcione para você. Esse tempo deve ser realista e coerente com o seu ritmo de vida. Além disso, nesse processo, é importante que você seja insistente. Em suas primeiras tentativas, pode haver estranhamento. Temos a impressão de que nada está acontecendo. A mente parece vagar e o coração espera por algum sinal evidente de que Deus está ali. É comum pensar que se não houve emoção é porque ele não estava presente. Mas essa é uma expectativa moldada por um mundo acostumado à pressa e ao sentimentalismo. No secreto, a realidade é outra. O segredo está na permanência. De repente, o que soava como monótono se transforma em espontaneidade, e os 5 ou 10 minutos que pareciam durar uma eternidade começam a correr. Você olha o relógio e se surpreende ao reparar como o tempo voou. Portanto, insista, volte no dia seguinte, depois e de novo, não desista. Outro inimigo perigoso é tudo aquilo que tira a nossa fome. Como acontece com uma criança que come um doce antes do almoço. Quando chega a hora da refeição, ela já está satisfeita. A questão é que, apesar do estômago estar cheio, o corpo não foi nutrido. O açúcar pode ter provocado prazer imediato, só que não supriu a necessidade real do organismo. Da mesma forma, muitas vezes perdemos o apetite pelo que é verdadeiro porque nos saciamos com coisas que preenchem um vazio temporariamente. Em vez de nos aprofundarmos na palavra, nós nos contentamos com trechos aqui e ali, com frases prontas, com vídeos de pregações. Substituímos o tempo com Deus por aquilo que nos entretém. O resultado? Desnutrição. O problema de ir ao lugar secreto sem fome é que não deixamos espaço para que o nosso coração seja cheio da presença de Deus. Então, desgastado pelo excesso de informações, ele acaba se acomodando e surge o que entendo como preguiça espiritual. Não é desinteresse, só o reflexo de uma alma já saciada por conteúdos superficiais. Até desejamos buscar o Senhor, mas algo dentro de nós resiste, procrastina, adia. E isso pode se tornar um ciclo. Por isso mesmo, de vez em quando é importante separarmos períodos de detox desses estímulos rápidos para recuperar o apetite pelo que realmente sacia. Para terminar, vou listar mais 2 inimigas do secreto. Muitas vezes tentamos seguir em frente sem lidar com o que ficou mal resolvido lá atrás. Feridas ignoradas, traumas não tratados, decisões erradas que nunca foram confessadas ou redimidas. Tudo isso se transforma em pendências que permanecem abertas. Então a culpa começa a se instalar como uma barreira invisível. Por mais que saibamos que o Senhor perdoa e restaura, nosso coração continua preso a memórias que nos acusam. E em vez de nos apresentarmos como filhas, chegamos como fugitivas. Entrar no secreto carregando vergonha, medo e acusação é como tentar encontrar Deus enquanto se esconde dele. Eu me lembro de uma pessoa que compartilhou comigo sua luta contra a pornografia. Ela era viciada, e sempre que tentava entrar na presença do Senhor, sua mente era invadida pelas imagens indecentes que tinha visto, além do peso sufocante da culpa.
Aquela mulher se sentia suja, indigna, como se seu pecado a impedisse de ser amada e resgatada por Deus. Certa vez ela se abriu comigo e disse: "Não consigo." Ouvindo isso, percebi que havia algo emocional e espiritual que necessitava ser redimido. Olhei para ela e disse: "Você precisa se arrepender." E decidi abandonar esse pecado de uma vez. Só assim será verdadeiramente livre. A partir dali se iniciou um processo lindo de cura. Conheci também uma jovem que havia sido exposta à pornografia pela primeira vez logo na infância. Isso aconteceu porque ela tinha encontrado materiais que seu pai mantinha guardados dentro de casa. Apesar de não ter cultivado o hábito, ela carregava um peso na mente, uma sensação de estar suja, e esse tipo de culpa é paralisante. É por esse motivo que precisamos entender que nossos pecados, uma vez confessados, serão lançados no mar do esquecimento. A mente precisa ser renovada com essa verdade. Fomos perdoados e o perdão é um convite à liberdade. Além disso, é necessário também nos livrarmos das expectativas equivocadas que nós mesmos podemos ter a respeito do lugar secreto. Para mim, esse ponto sempre foi uma luta. Por muito tempo, associei a presença do Senhor a sensações fortes ou experiências emocionantes. Quando nada disso acontecia, eu me frustrava. Mas a verdade é que a nossa vida com Deus não deve ser guiada pelas emoções. Ela é sustentada pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em outras palavras, o que nos mantém não é o que sentimos e sim o que cremos. Infelizmente, vivemos em uma geração que tem se tornado cada vez mais dependente de fortes emoções. Se a pessoa chorou ou se arrepiou, então ela acredita que Deus esteve presente. Caso contrário, pensa que o secreto não funcionou. Mas o convite do Senhor é outro. Já houve dias em que entrei em sua presença e não senti absolutamente nada. Estava ali por obediência e amor, pois sabia que o Pai se encontrava ao meu lado, mesmo que eu não percebesse. Houve outros momentos em que a sua glória era tão palpável que era impossível conter as lágrimas. Seja qual for o cenário, não confunda as coisas. O amor verdadeiro não precisa ser provado todos os dias com fogos de artifício. Deus pode se revelar tanto no vento forte quanto na brisa suave. Todos esses inimigos e tantos outros comprometem a nossa constância no lugar secreto. Por isso, precisamos identificar e combater cada um deles. A boa notícia é que nenhum desses obstáculos é intransponível ou superior à graça de Deus. Existe sempre um caminho pavimentado com misericórdia. Os amigos do lugar secreto. Depois de listarmos alguns desafios, é hora de virar a chave. Vamos voltar nosso olhar para aquilo que facilita uma vida de intimidade com o Pai. Os amigos ou os facilitadores que nos ajudam a chegar ao lugar secreto. E por que não começar com a fome e a sede por Deus? Estou falando daquele desejo ardente, quase instintivo, que nos empurra para mais perto do céu. Quantas vezes não fomos ao encontro do Senhor movidas por esse impulso? Isso me traz à memória o que Davi descreve em Salmos 42:1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Essa analogia não foi aleatória. A corça é um animal ágil, mas também extremamente vulnerável. Ela vive em regiões muitas vezes inóspitas, sujeitas a predadores e à escassez de água. Quando as fontes se tornam raras, sua busca se transforma em uma corrida pela sobrevivência. Por isso, ao se comparar a essa criatura, o salmista estava dizendo: minha alma não apenas deseja a Deus, ela depende dele para seguir em frente. É esse tipo de sede que nos leva ao esconderijo de Deus. Sempre fui uma pessoa faminta, por comida mesmo, e acredito que todo mundo seja. Pode parecer óbvio, mas pense comigo, ninguém se esquece de comer. É literalmente impossível. Nosso próprio corpo nos lembra da necessidade de nos alimentarmos. E essa realidade me levou a fazer um pedido ao Senhor. Da mesma forma que meu corpo clamava por comida, que Ele aumentasse em mim a fome e a sede pela sua presença. Orei para que esse desejo fosse tão real quanto a necessidade de respirar ou beber água.
queria experimentar o que o salmista escreveu em Salmos 63:1. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Isso porque sabia que a alma que não sente fome espiritual corre o risco de adormecer. E nessa condição não percebe a ausência, não sente saudade da fonte, não clama por mais. Mas assim como não vivemos sem alimento físico, também não conseguimos viver de forma saudável longe de Deus. Ele é o pão da vida. Veja João 6,35. O sustento diário que renova o nosso interior. É por isso que faz tanto sentido retornarmos a Ele todos os dias com disciplina e constância. Muitos acreditam que somente a intensidade da nossa vida no secreto é capaz de mover montanhas, mas essa é uma ideia incompleta. Embora a intensidade tenha seu valor e tantas vezes seja o ponto de partida para a mudança, ela sozinha não sustenta uma jornada. A intensidade inspira, empolga, mas se esgota rapidamente. Já a disciplina, por outro lado, constrói algo duradouro, porque é transformadora em qualquer área. Um dos exemplos mais claros a respeito dessa verdade está em Daniel 6,10, que diz assim: Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O contexto é crítico. O rei da Babilônia havia assinado um decreto proibindo qualquer oração dirigida a outro que não fosse ele próprio, sob pena de morte. Ainda assim, Daniel não cedeu à pressão. E o mais impressionante é que sua decisão de continuar orando não foi uma reação impulsiva diante da crise, mas simplesmente a continuidade de uma prática que ele já cultivava. A Bíblia faz questão de registrar como era o seu costume. Ou seja, não era ocasional, e sim um hábito. Não podemos nos esquecer de que Daniel era um homem muito ocupado, com grandes responsabilidades no governo da Babilônia. Mesmo assim, reservava 3 momentos para buscar a face do Senhor todos os dias. E o fazia com as janelas voltadas para Jerusalém, como sinal de sua esperança na promessa divina. 1 Reis 8, 46 a 49. Com perseverança, ele construiu o lugar secreto, que o sustentou quando os tempos difíceis chegaram. Entre tantos personagens bíblicos, acredito que Daniel seja o mais representativo quando pensamos sobre esse tema. Ainda muito novo, foi levado cativo para a Babilônia, uma terra estrangeira com costumes e valores completamente distantes daquilo que acreditava, onde demonstrou uma firmeza que não dependia das circunstâncias favoráveis. Em Daniel 1:8, lemos que ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Uma decisão tomada por convicção espiritual. Daniel se manteve fiel a Deus. Ele sabia dizer não ao conforto, às distrações e às pressões externas, algo muito raro hoje em dia. Daniel também nos lembra como a disciplina existe para nos dar força diante das tentações e manter nosso coração alinhado ao que realmente importa. É no coração que a rendição deve ser plena e verdadeira, pois a palavra nos garante que um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Estou falando de ofertarmos nossa vida por inteiro, de sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como aprendemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Nessa passagem, o apóstolo se refere a uma entrega física, emocional e espiritual, sem limites e sem reservas. Esse quebrantamento é a base de uma adoração verdadeira. Nesse solo fértil da alma, cheio de reverência e sem máscaras, a adoração encontra sua expressão mais pura. Infelizmente, muitos associam o ato de louvar ao Senhor a uma performance vocal impecável, como se fosse necessário ter voz afinada, domínio de palco ou habilidades técnicas para tocar o coração de Deus. Mas esse é um erro perigoso. Adorar é, antes de tudo, lembrar quem é Deus. Trazer à memória os atributos divinos. Proclamar verdades como as contidas em Salmos 103, 8 a 14. Por exemplo,
O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nesse ambiente de louvor, o último amigo do lugar secreto que vou mencionar se revela: o Espírito Santo. Ele não é uma força impessoal ou apenas um símbolo da fé cristã. Ele é uma pessoa real, enviado por Jesus para habitar em nós. Ele é o nosso consolador, ajudador e especialmente nosso amigo. É ele quem nos guia e nos lembra o que Jesus disse em João 14:26. A Bíblia afirma em Romanos 8:26 que não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não importa se faltam palavras ou se o coração está confuso, o Espírito Santo traduz o que sentimos para o Pai. Portanto, nunca esqueça de convidá-lo para o seu esconderijo. A companhia do doce Espírito Santo muda tudo. Se quisermos crescer em intimidade com Deus, precisamos permitir que Ele nos veja exatamente como somos, sem defesas e sem os filtros que usamos para agradar os outros ou até nós mesmos. É um processo contínuo e intencional que segue ao percebermos o Senhor dizendo: ainda estou aqui, mesmo depois de termos passado horas a seus pés. É um movimento que nasce do amor e se fortalece na entrega. Ao longo dessa jornada, o que se constrói não é apenas um altar, mas uma relação. Feche a porta do seu quarto, deixe o mundo lá fora, permaneça e construa. O Pai está esperando você lá e Ele mesmo garantiu: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13.